o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, a restaurar a vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Bem-vindo a mais uma aula da nossa escola profética, Filhos da Unção. Shalom, shalom, queridos famintos e sedentos pelo Espírito Santo. Estamos iniciando mais uma aula da nossa escola profética, Filhos da Unção. E nesta aula, meus amados, iremos falar acerca da revelação da pessoa do Espírito Santo de Deus. Antes de nós mergulharmos aqui nesse ensino, compartilhe o link dessa transmissão com amigos, grupos, com redes sociais e nos ajude a levar o avivamento em nome de Jesus, amém? Também você que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreve no nosso canal, clique no sininho ao lado para que você seja notificado em nome de Jesus. Estamos, meus amados, com uma novidade. Agora criamos também um grupo em nosso canal no YouTube e você pode estar seguindo este canal. Através, meus amados, do nosso canal no YouTube, você vai ser notificado de todas as nossas postagens, ensinos, estudos, amém? Vai ser glorioso. Esteja mais por dentro, meus amados, de todo o movimento do ministério, simplesmente se inscrevendo em nosso grupo no WhatsApp, amém? É uma forma que nós encontramos para divulgar o nosso ministério e manter todos vocês que têm nos acompanhado informado de todo o movimento do ministério em nome de Jesus. Vamos, meus amados, mergulhar na palavra do Senhor, mas antes de nós entrarmos aqui na palavra do Senhor, eu gostaria de fazer uma oração. Eu convido você, aonde você estiver, a fechar os seus olhos e a convidar o Espírito Santo de Deus a te ensinar, a te instruir, a revelar a tua palavra a você, amém? O Pai está preparando um exército de homens e mulheres portadores da unção, aleluia, filhos que irão, amados, exalar o bom perfume de Cristo, filhos que levarão a presença viva e real do Espírito Santo de Deus sobre essa terra, aleluia. Amigo Espírito Santo, Pai, viemos até Ti, meu Pai, convidamos a Ti, Senhor, uma vez mais, amigo Espírito Santo. Não podemos ensinar a Tua palavra sem a Tua presença, não podemos, meu Pai, Senhor, sermos transmissores da Tua glória sem a Tua presença. Por isso, meu Pai, Senhor, humildemente nós te convidamos. Vem, tome o teu lugar de honra, tome o teu lugar especial, aonde, meu Pai, Senhor, este faminto, esse sedento estiver conectado conosco, meu Pai. Que a nuvem de glória se faça presente. E que teus filhos e filhas sejam incendiados pelo teu poder, meu Pai. Incendiados pela tua glória. Em nome de Jesus, enquanto eu prego e ensino, meu Pai, Senhor, a tua palavra, que a tua unção possa, Pai, Senhor, se exalar, meu Pai. Que a tua unção possa fluir. E que teus filhos e filhas sejam, meu Pai, Senhor, literalmente incendiados pelo teu poder. Te convidamos, amigo Espírito Santo, e prometemos dar a Jesus, o teu Filho amado, toda a honra e toda a glória, meu Pai, hoje e sempre. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Amém. Filhos e filhas que estão chegando. Amém. Ovelhas preciosas que estão aqui conectados conosco. Deus te abençoe. E que o Espírito Santo de Deus traga crescimento espiritual através dessa aula. Em nome de Jesus. A revelação da pessoa do Espírito Santo. 1 Pedro 2, versículo 9.
1 Pedro 2, versículo 9. Assim diz a palavra do Senhor: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia, glória a Deus. Quem somos em Cristo? Somos a geração eleita, o sacerdócio real. Aleluia. O Pai, meus amados, Ele tem te chamado. E Ele tem te chamado não, meus amados, como mais um sobre essa terra. Ele te elegeu, Ele te escolheu, Ele te selou com o teu sangue. Ele te deu, meus amados, a dádiva, o privilégio de ser um portador da tua glória sobre essa terra. Aleluia. Presta aí bastante atenção, famintos e sedentos. O Pai quer que você venha experimentar da tua glória. O Pai quer que você venha, meus amados, exalar o bom perfume de Cristo sobre essa terra. Fomos chamados, meus amados, para termos conexão com o Pai. Nunca foi propósito de Deus que a igreja dele vivesse, meus amados, sequidão espiritual sobre essa terra. Encontramos nos dias de hoje milhares, meus amados, de denominação. Uma que crê no avivamento, outra que não crê. Aleluia. Uma que acredita no sobrenatural, outra que não acredita. E vemos, meus amados, no cenário da igreja, muitas denominações, meus amados, frias. Muitas denominações, meus amados, que vivem somente dentro da letra. Mas prestai atenção, famintos e sedentos pelo Espírito Santo. A igreja primitiva, ela foi gerada em Atos dos Apóstolos. E o que nós encontramos como referência em Atos dos Apóstolos? Uma igreja tomada pela glória, uma igreja faminta e sedenta, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Este é o modelo da igreja que Cristo, meus amados, construiu e que Cristo quer. Aleluia. Por isso que o Pai me trouxe aqui, para proclamar as boas novas e para dizer para você, faminto e sedento, você faz parte da geração eleita, do sacerdócio real, da nação santa, do povo adquirido, para manifestar o poder daquele que um dia nos tirou das trevas e nos levou para a tua maravilhosa luz. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus nesses últimos dias, igreja, irá nos trazer um grande e poderoso avivamento. Avivamento esse que irá, meus amados, abalar os quatro cantos do Brasil. E a grande profecia é essa, meus amados: virá o fogo do Espírito sobre o Brasil. E do Brasil, meus amados, as demais nações serão incendiadas pelo poder do Espírito Santo. Mas antes, filhos e filhas dessa nação irá queimar através do fogo do Espírito Santo, e arder através do fogo do Espírito Santo, homens e mulheres cheios, homens e mulheres tomados pela glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A minha busca pelos dons espirituais e a unção, o anjo do Senhor que apareceu para mim. Aleluia. Eu me converti famintos e sedentos. Eu me converti de 15 para 16 anos de idade. E desde, meus amados, do início da minha conversão, foi me apresentado o Espírito Santo. As obras e os feitos do Senhor Jesus sobre essa terra. Amados, e aquela mensagem, meus amados, incendiou meu coração. Desde o início da minha conversão, eu criei plenamente, meus amados, na palavra do Senhor. Quer viver o avivamento? Quer viver o extraordinário? Creia plenamente na palavra do Senhor. Eu fico, meus amados, admirado em ver filhos e filhas que ouvem a palavra desde a sua conversão, que lê, que ouvem, meus amados, sermãos, e o avivamento não entra no coração, meus amados, de tais pessoas.
E eu fico me perguntando o porquê. Já está escrito o querer e a vontade do Pai. Cada vez que nós lemos os pergaminhos, cada vez que nós lemos, meus amados, o Novo Testamento, os feitos de Jesus, as Escrituras foi constituída pelo Espírito Santo para nos deixarmos, amados, como uma referência do querer e da vontade de Deus. Aleluia, as Escrituras é uma revelação do coração do Pai para com os teus filhos e filhas. Em outras palavras, simplificando, cada vez que você lê, meus amados, acerca dos feitos e maravilhas de Jesus, o Espírito Santo de Deus está te dizendo: da mesma forma, igualmente, eu quero fazer na tua vida. Da mesma forma, igualmente, eu quero fazer em tua vida e através da tua vida. As Escrituras dizem, meus amados, que nós somos testemunhas de Jesus. A palavra testemunha significa, meus amados, literalmente nós imitarmos o que Jesus fez, meus amados, há 2000 anos atrás. Nós sermos uma réplica daquilo que Jesus fez. E Jesus, igreja do Senhor, Jesus não somente pregou, não somente usou a palavra, mas as Escrituras nos revelam que as palavras de Jesus não foram em demonstração, meus amados, de palavras persuasivas de sabedoria humana, não, mas foi em demonstração do Espírito e de poder. Da mesma forma, igualmente, meus amados, é tempo da igreja se levantar para apresentar a Jesus em tua totalidade, em teu poder. Jesus é aquele que cura, salva e liberta. Aleluia! Eu tenho visto, meus amados, a glória de Deus. Eu tenho visto o extraordinário através de nossas viagens missionárias, através, meus amados, de nossas ministrações. Cada vez que surge um enfermo, cada vez que se manifesta, meus amados, uma vida preciosa com um pedido específico, nós oramos, meus amados, e o resultado é quase instantâneo. Temos visto, meus amados, centenas e milhares de testemunhos, meus amados, de cura de enfermos, testemunhos de provisão, providências. Por quê, meus amados? Porque o Pai, Ele veio para nos trazer, meus amados, intimidade com os céus. E quando você, meus amados, se descobre em Cristo, para viver essa intimidade, essa comunhão com o Espírito Santo de Deus, você passa a fluir, meus amados, em um outro nível. Você passa, meus amados, a exercer uma intimidade extraordinária com o Pai. A tua fé é aperfeiçoada. Uma coisa, meus amados, é você simplesmente orar e falar, meus amados, palavras. Outra coisa é você entrar na dimensão do Espírito, aonde você passa a dialogar com o Espírito Santo, a clamar e a orar, e literalmente, meus amados, a ouvir, meus amados, a resposta da parte do Pai. Note o que as Escrituras dizem: clama a mim e responder-te-ei. O Espírito Santo de Deus nunca irá deixar, meus amados, no vácuo os teus filhos e filhas. Existe uma dimensão de intimidade, existe uma dimensão de comunhão com o Pai, que literalmente, meus amados, você passa não somente a orar, não somente a clamar, mas também a ouvir o Espírito Santo, a receber, meus amados, respostas quase que instantâneas. Aleluia! Me lembro, meus amados, de diversas vezes em que, meus amados, eu estou ali no meu secreto e o Espírito Santo de Deus literalmente rasga os céus e ali Ele se manifesta falando ao meu ouvido, meus amados. Literalmente. Já houve, meus amados, momentos em que o Pai ficou mais de 1 hora conversando comigo, dialogando comigo, 1 hora direto. Aleluia! O que é isso, meus amados? O resultado de uma vida com Deus, o resultado de uma caminhada com o Espírito Santo, o resultado de nós crermos plenamente na palavra do Senhor. Aleluia! O Pai quer que você venha romper com tua fé. O que representa as Escrituras para você quando você lê ela? Qual é o peso que ela tem? E eu vou, meus amados, simplificar aqui nesse ensino, para que você venha entender. Aleluia! Um amor pelo Espírito Santo, paixão pela tua presença. Aleluia! Mateus 3, versículo 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido em um campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem
e compra aquele campo. Jesus narrando, meus amados, a excelência, a grandeza de teu reino, e para ilustrar, ele começa então a pregar e a dizer: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto, escondido em um campo, que um homem encontrando, ele vai e vende tudo que ele tinha, e volta e compra aquele campo. Esse campo, meus amados, representa o reino. Esse tesouro escondido representa o Espírito Santo de Deus. Esse homem representa a igreja, um faminto, um sedento pela presença do Espírito Santo. E quando nós descobrimos o real valor, meus amados, do Espírito Santo, prestai atenção, famintos e sedentos, nós não medimos esforços para estar com Ele. Nós, meus amados, temos prazer em gastarmos horas a fio em Tua presença, o amando, o adorando. Nós não temos dificuldade de renunciarmos a mais nossos próprios prazeres e vontade para estar com o Espírito Santo de Deus. Você pode imaginar um homem abrindo mão, meus amados, de uma vida inteira. Um homem renunciando, meus amados, à plantação de uma vida inteira. Então simplesmente ele vende tudo que tem. E ele volta e compra aquele campo. Porque ele sabia, meus amados, que ali estava, meus amados, a riqueza mais gloriosa que ele poderia alcançar em toda a tua vida. Você sabe por que o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças? Porque o Pai quer, meus amados, que nós venhamos ter Ele como prioridade em nossas vidas. Se a presença de Jesus, se a presença do Espírito Santo se torna o teu bem maior, você não terá dificuldade, meus amados, de obedecer a palavra do Senhor. Você não terá dificuldade, meus amados, de tirar um tempo de qualidade diário para estar com o Espírito Santo. Ele te chama pelo nome: meu filho, minha filha, venha ficar comigo. Aleluia! Venha gastar tempo comigo, aleluia! Glória a Deus, aleluia! 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 Moisés havia descoberto essa chave, esse princípio. Êxodo 3, versículo 1. E apacentava Moisés o rebanho de Cetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus em Horebe. E apareceu-lhe um anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me enviarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Aleluia, glória a Deus. Moisés foi cativado pela beleza e santidade do Espírito Santo. A partir daquele momento, através daquela experiência espiritual, ele se apaixonou de uma forma extraordinária pela pessoa do Espírito Santo de Deus. Eu sinto fortemente a presença do Espírito Santo. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Enche esse ambiente com o peso da Tua glória, Senhor. Aonde os Teus filhos famintos e sedentos estiverem, que eles sejam conectados, Pai, Senhor, a esta nuvem de glória. Esta nuvem de glória. Em nome de Jesus, Pai, que se exale o Teu bom perfume. E que eles sintam, meu Pai, Senhor, da mesma unção, da mesma glória que está caindo aqui.
Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vivemos dias famintos e sedentos, aonde nós vemos uma troca de valores. Quando é apresentado a Jesus para nós, na maior parte das vezes, corremos até Jesus por causa de nossos problemas, por causa de nossas dificuldades, por causa, meus amados, de sonhos que carregamos. De repente surge a esperança: se eu vim para Jesus, eu irei alcançar esta casa, irei alcançar este milagre, irei alcançar este carro, irei alcançar este bem, irei alcançar esta matéria. E aqui estamos, amados, um ponto, meus amados, primordial que nós precisamos entender. Jesus, meus amados, ele veio. Mateus 6, versículo 33. Ele veio para nos trazer o reino. Ele não está preocupado com a matéria dessa terra não é a prioridade de Jesus. Seguimos, amados, a Jesus em obediência, certamente que irá acarretar a bênção sobre nós. Iremos possuir com o tempo o ouro, a prata, Deus trará sobre nós, meus amados, bênçãos, mas a prioridade é os céus. E é nesse ponto que a igreja muitas vezes não compreende. E colocamos sem perceber, meus amados, os nossos corações na terra, meus amados, nas coisas materiais. E esquecemos que Jesus veio, meus amados, para nos trazer algo muito maior. A presença dele, a restituição, a restauração da comunhão entre o homem e Deus. Mateus 6,33. Mas buscais em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. Aleluia, e olha o resultado da nossa amizade, nossa intimidade com o Espírito Santo, e todas as demais coisas eu vos concederei. Aleluia. Volte os teus olhos inteiramente para Jesus e permaneça com os teus olhos, meus amados, em Jesus, e certamente que Ele irá satisfazer e realizar os desejos do teu coração. Enquanto, meus amados, você pega com prioridade a presença do Espírito Santo. Eu amo a palavra do Senhor. Eu amo a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz, meus amados, que os reis, os profetas, ao serem chamados, receberam promessas gloriosas. Meus filhos, caminhem comigo e irei introduzir vocês em uma terra que manda leite e mel. Aonde você pisar, a planta de teus pés serão terras conquistadas, e muitas outras promessas eles receberam da parte do Espírito Santo de Deus. Mas olha que glorioso, ao iniciar a caminhada com o Espírito Santo, eles então descobrem o reino, eles descobrem a intimidade com o Espírito Santo, e diz a palavra do Senhor que agora, meus amados, ele já não garrava com as promessas terrenas, com as terras, os campos que o Pai iria dar para eles como herança, com o ouro e com a prata, porque agora eles visavam algo muito maior, o reino dos céus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu tenho saudade, famintos e sedentos, saudade de, meus amados, nossos pais que já passaram sobre essa terra, da igreja primitiva, que ao ouvir falar sobre o reino, que ao ouvir falar sobre os céus, o coração deles ardia em chama. Aleluia, glória a Deus. Homens e mulheres, meus amados, apaixonados, porque, meus amados, os hinos da harpa, meus amados, há tanta unção nos hinos da harpa, porque, meus amados, essa geração de homens e mulheres que compôs, meus amados, os hinos da harpa, foram, meus amados, uma geração de homens e mulheres famintos. Os céus queimavam no coração deles, eles cantavam, eles choravam. Aleluia, quando nós choramos pelos céus, é o nosso espírito clamando, meus amados, por estar ao lado do Pai. Aleluia, glória a Deus. É a nossa alma gemendo: Maranata, hora vem, Senhor Jesus.
Aleluia, aqui nós sentimos o Pai, somos envolvidos, mas na glória estaremos eternamente com Ele. Aleluia, porque, meus amados, o Pai está liberando essas palavras. Aleluia, porque, meus amados, é necessário haver um alinhamento. Aleluia, um alinhamento para que nós venhamos priorizar aquilo que é realmente precioso e valioso, meus amados, no reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu te amo, Jesus, noivo amado. Ah, Pai, te amamos tanto, Senhor, tanto, tanto, tanto. Aleluia, incendeia o coração, meu Pai, dos teus filhos e filhas, de cada faminto e sedento que está aqui conectado conosco, meu Pai. Mostre para eles a tua glória. Mostre para eles a tua glória, a tua beleza, meu Pai, a tua santidade, o que é viver em Ti, o que é viver conectado em Ti. Abra o céu, Senhor, em nome de Jesus. Aonde vocês estiverem famintos e sedentos, receba dessa unção. Algo extraordinário está acontecendo aqui, algo glorioso está acontecendo aqui. Aleluia, geralmente eu ministro no findar, meus amados, de nossos ensinos, nossas aulas, mas há uma unção exalando aqui, há uma presença extraordinária fluindo aqui. Aonde vocês estiverem, estenda as tuas mãos e receba, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, beba. Aleluia, oh Jesus, flua, Senhor, flua. Aleluia, oh Jesus. Olha o nível da intimidade, da comunhão que Moisés, meus amados, exercia com o Espírito Santo. Olha que lindo, Números 12, versículo 1. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher coxita com quem casaram, porquanto tinha casado com uma mulher coxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e Miriam: vós três saem à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e ambos saíram. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a eles me farei conhecer, ou em sonhos falarei com eles. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente, e não por enigma, pois ele vê a semelhança do Senhor. Aleluia. Boca a boca falo com ele. Aleluia. Isso queime meu espírito, isso arde em meu espírito. Aleluia, por viver essa comunhão a cada dia, por viver essa intimidade a cada dia, Pai. Holy, holy, holy. Pai, leve os teus filhos a essa intimidade, a esse nível de comunhão, em nome de Jesus. Oh Jesus, o Espírito Santo de Deus agora está quebrantando corações. Há muitas vidas recebendo uma unção de quebrantamento. O Espírito Santo de Deus, Ele está te ativando, te levando você a uma sensibilidade a mais à presença dEle.
E você sabe o que ele disse para você, faminto e sedento? Mergulhe mais. Mergulhe mais. Você não tem nem noção do que você irá vivenciar em Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Mas, Senhor, libere mais. Em nome de Jesus, Pai, centenas e milhares de filhos serão incendiados pela Tua glória, incendiados pela Tua unção. Aleluia! Oh, Jesus! Oh, Jesus! Santo, 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 Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da Tua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da Tua glória. Aleluia! Você pode amar o Espírito Santo durante um minutinho. Você pode adorar o Espírito Santo durante um minutinho. Aleluia! Te amamos, amigo Espírito Santo. Te amamos, amigo Espírito Santo. Te amamos, amigo Espírito Santo. Incendeia, papai, os teus filhos e filhas. Em nome de Jesus, e ativa a audição. Ativa a sensibilidade à tua voz. Aleluia. E assim como o Senhor, meu Pai, falava face a face com Moisés, venha, meu Pai, Senhor, também falar com os teus filhos e filhas. Oh, Jesus. Oh, Jesus, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Salmo 103, versículo 1. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é quem perdoa os teus pecados e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de misericórdia e de amor. Aleluia. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade, de misericórdia. Quem farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez conhecidos seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Aleluia! Prestem atenção, famintos e sedentos. A Israel, Pai, manifestou, meus amados, os teus feitos. A Israel, Pai, manifestou os sinais, os prodígios, as maravilhas. Mas você prestou atenção na leitura da palavra do Senhor. Mas a Moisés foi revelado o caminho da intimidade. Aleluia, o povo se alegrava ao ver, meus amados, os sinais, ao ver a manifestação da glória. Aleluia. Por outro lado, meus amados, havia um que trazia, meus amados, esse manifestar, trazia o derramar desta glória. O teu nome era Moisés. Aleluia. O Pai também quer te revelar o teu caminho, o caminho da intimidade, o caminho da comunhão. Aleluia. Glória a Deus. É muito glorioso, meus amados, nós estamos num ambiente onde nós contemplamos os enfermos sendo curados, pessoas sendo libertas, os dons espirituais em ação, meus amados, fluindo. Mas é mais glorioso, meus amados, você ser o portador dessa glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero, meus amados, que vocês confiram e vejam o que o Pai tem feito, meus amados, através da escola profética Filhos da Unção. Vamos ouvir esse pequeno testemunho em nome de Jesus. Paz do Senhor, apóstolo. Passando aqui para dar meu testemunho, né? Tenho assistido aí os ensinos e eu recebi, né, variedade de línguas. Eu já assisti 2 vezes, estou assistindo todas as vezes agora.
E eu fui ativada, né, na variedade de línguas. E a minha visão também, né, percebo assim que eu estou mais sensível nos meus sentidos espirituais, né, meu discernimento aumentou ainda mais. E eu estou passando aqui para testemunhar, né, isso que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu tomei posse das impartições, né, no final, quando o Senhor ora ali, transferindo. Na última vez eu fiquei com pó de ouro nas mãos. Também tenho recebido sinais e maravilhas, né? Através de pó de ouro nas mãos e óleo vertendo das mãos também. Já está com 2 vezes que isso acontece. E eu senti muito, muito fogo mesmo. Eu tenho sentido muito a presença de Deus, assim, muito mais do que antes. Uma presença grande, forte, assim, sabe, aquela glória, aquela eletricidade sobre o meu corpo. E tenho sentido, assim, que tem mudado, isso mudou bastante na minha vida, porque eu fui ativada na variedade de línguas, né? Porque quando eu vou orar, as minhas línguas mudam, e antes não mudava, era só aquela, né? E também esse sinar, né, de óleo vertendo nas mãos, minhas mãos ficam brilhosas, com pó de ouro. E na última vez eu até botei aí um testemunho lá escrito, mas eu mandei aqui o áudio. Então, o Senhor abençoe e cada um aí de vocês, amém. Assim, famintos e sedentos, para a honra e glória do Senhor Jesus, toda semana estaremos ouvindo testemunho como esses, de pessoas em outras extremidades sendo tocadas pelo Espírito de Deus através da escola profética Filhos da Unção. Eu quero que vocês também assistam e vejam o que o Pai tem feito através de nossas viagens missionárias. Amém? E após esse vídeo de nossas viagens missionárias, vamos, meus amados, continuar mergulhando aqui na palavra do Senhor, debaixo dessa unção tão gloriosa, em nome de Jesus. Só uma forma, meus amados, de eu tocar em Deus, e é através de uma busca intensa e profunda pela Tua presença. O coração dos pais não forem alcançados e quebrantados, o coração dos filhos serão alcançados e quebrantados. Mas Ele vai levantar uma geração de homens e mulheres apaixonados pela presença dEle, aleluia. Hoje Ele está te dando uma oportunidade de você se despertar e correr para a Tua presença. Diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem a Deus. Você quer suportar os dias que virão? Nesses últimos dias, se encha do Espírito Santo e receba o manto da unção e da glória de Deus sobre a tua vida.
Espírito Santo, Jesus Cristo é o Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória. Aplauda Jesus bem forte, pois Jesus Cristo é o Rei, é o Rei, é o Rei desse bairro, dessa cidade. Qual é o segredo? O qual, meus amados, eu tenho executado, chaves essas, princípios, que tem levado os céus a estar abertos, que tem levado, meus amados, pessoas a serem incendiados, cheios do Espírito Santo de Deus, em nossas viagens missionárias, em nossas ministrações, por onde quer que o Pai nos leve, nos envie. O segredo está, meus amados, na pessoa do Espírito Santo. Aleluia! E uma vez, meus amados, que foi apresentado a pessoa do Espírito Santo de Deus para mim, eu criei e eu busquei, meus amados, de todo o meu coração. Me lembro, meus amados, que em uma determinada madrugada eu tive uma experiência espiritual, meus amados, extraordinária, aonde um anjo do Senhor apareceu para mim. E ele carregava uma formosura, meus amados, extraordinária, vestes celestiais lindíssimas. E de repente o anjo do Senhor apontou o dedo para mim, liberou a seguinte palavra: vocês precisam buscar o Espírito Santo de Deus. Detalhe, nós estávamos buscando a unção, os dons espirituais, aquele desejo ardente por ser usado, por ser usado, por ser usado. Aleluia! E de repente o anjo do Senhor disse para mim: vocês precisam buscar o Espírito Santo de Deus. 2 anos depois, eu entendi aquela revelação. Eu compreendi aquela revelação. E o Pai, meus amados, em outras palavras, estava dizendo para mim: meu filho, mude a tua prioridade. Você quer ser usado, você almeja muito pelo poder, você almeja muito pelos dons espirituais, você almeja muito por ser usado sobre essa terra, mas mude a tua prioridade. Por quê? Porque a tua verdadeira prioridade precisa ser a minha presença. E se você cativa a presença do Espírito Santo, automaticamente os sinais, prodígios e maravilhas, a unção e os dons espirituais passam a fazer parte da tua vida. Aleluia! Então, meus amados, eu amei o Espírito Santo e busquei ardentemente a pessoa do Espírito Santo. E a minha vida, o meu ministério nunca mais foi o mesmo. Aleluia! Uma mulher que decidiu somente amar a presença de Jesus Cristo. Os 2 encontros de Maria com Jesus. Primeiro encontro, Lucas 10, versículo 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondeu Jesus e disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Quantos filhos e filhas de Deus têm vivido como Marta, preocupados e fatigados com muitos afazeres, sendo que uma só coisa é necessária: estar verdadeiramente em Cristo, prostrado em tua presença, o amando e o adorando.
Aleluia. Glória a Deus. Segundo encontro, João 12, versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, e a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou sobre os pés de Jesus, e o enxugou com seus cabelos, e a casa se encheu com a fragrância do perfume. Aleluia, glória a Deus. Eu trago boas novas a vocês. O precioso Espírito Santo nesses últimos dias estão levantando uma nova geração, que buscará, amados, não as mãos de Jesus Cristo, mas a tua presença, a tua unção. Aleluia. Assim como Maria, meus amados, havia escolhido estar aos pés de Jesus, assim como Maria, meus amados, pega um óleo precioso, caríssimo, e unge a Jesus e derrama sobre os pés de Jesus. Aleluia, em um ato de amor pela presença de Jesus, em um ato de paixão, de honra para com o Senhor Jesus. Assim será, meus amados, a geração que o Espírito Santo de Deus irá levantar. Homens e mulheres que não irá medir esforços para honrar a Jesus. Homens e mulheres, meus amados, que darão as suas vidas para honrar a Jesus. Homens e mulheres que estarão prontos, meus amados, preparados para fazer o que for necessário, meus amados, pela pessoa do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Os 3 jovens, prestem atenção, famintos e sedentos, estamos finalizando. 3 jovens chegaram para o pastor e perguntaram, prestem atenção: pastor, a palavra diz, enchei-vos do Espírito Santo, mas como se faz isso? O pastor lhe entregou uma peneira e disse: vão até o rio e enche esta peneira com água. Quando conseguirem, vocês terão a resposta. Os 3 jovens foram um tanto quanto duvidosos. Chegando no rio, eles tentaram, mas não conseguiram. 2 disseram: aquele pastor está louco, vamos embora. Então ficaremos o dia todo aqui. Vamos embora, senão ficaremos o dia todo aqui. Horas mais tarde, o pastor foi até aquele rio e encontrou apenas um dos jovens que mergulhava a peneira e levantava repetidas vezes. Ao ver o pastor, ele disse, meio triste: ah, pastor, quando eu mergulho a peneira no rio, ela fica cheia, mas quando tiro, ela esvazia. Ele disse: essa é a sua resposta, meu jovem. Você só poderá ser cheio do Espírito Santo se você permanecer mergulhado. Porque se você sair, você esvazia. Pegou, meus amados, a chave. Só é possível sermos cheios do Espírito Santo enquanto nós permanecermos mergulhados no oceano do Espírito Santo. Se nós sairmos, nós esvaziamos. Esse é o segredo. Uma vez que o Espírito Santo de Deus te chama para caminhar com Ele, uma vez que o Espírito Santo de Deus te mostra o caminho: meu filho, minha filha, fique comigo, passe um tempo a mais comigo. E você, meus amados, ao ser sensível à voz do Espírito Santo de Deus, você decide obedecer. O resultado é que você será cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia,
eu quero orar e profetizar o fogo do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Há uma unção, meus amados, tão gloriosa aqui. Há uma presença tão gloriosa aqui. Aonde vocês estiverem famintos e sedentos, feche os teus olhos. Se renda como uma criança de 2 a 3 aninhos de idade. Muitos aqui já estão debaixo de uma unção extraordinária. Muitos aqui já estão sentindo a unção, o Espírito Santo de Deus. Porção dobrada virá sobre você. Amiga Espírito Santo, Pai, eu oro, Pai, pela vida dos famintos e sedentos. Pai, há uma unção tão preciosa, tão gloriosa aqui. Amiga Espírito Santo, toque, Pai. Com porção dobrada, toque em teus filhos e filhas aqui. Pai, o Senhor se encontra, Pai, Senhor, as tuas ovelhas, o teu rebanho, Abba, Pai. Oh, Jesus. Sinta a presença do Espírito Santo de Deus. Venha para a presença do Pai agora. Usufrua desta presença. O Pai está tocando de uma forma profunda em filhos e filhas. Amigo Espírito Santo, libere, Pai, o peso da tua glória. Pegue da unção que está sobre a minha vida, os dons espirituais, Pai, e transfira para os teus filhos e filhas, Pai. Permita que através dessa humilde oração, os teus filhos e filhas venham viver experiências espirituais transformadoras. Oh, Jesus, agora, em nome de Jesus, eu conto até 3 e uma unção extraordinária é transferida para você. Eu conto até 3 e o Pai te toca onde você estiver. 1, se prepara, pois o Espírito de Deus te dará experiências espirituais transformadoras. 2, o Pai te unge com uma nova unção. 3, em nome de Jesus, toca Espírito Santo. Toca Espírito Santo, em nome de Jesus, sejam cheios, em nome de Jesus. Eu vejo o Espírito de Deus curando pessoas enfermas aqui, pessoas que estavam doentes, pessoas que estavam com dores, sejam sarados agora. O Pai está curando. Amigo Espírito Santo, em nome de Jesus, opere sinais, prodígios e maravilhas, Pai. Em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito da enfermidade, da aflição, e eu libero uma palavra, meu Pai, de comando em nome de Jesus. Ossos, nervos, tendões, volte ao lugar. Coluna se alinhe, caroços desapareça. Em nome de Jesus Cristo, seja curado, seja sarado agora. Em nome de Jesus, o Pai te cura, o Pai te sara, o Pai te restaura. Em nome de Jesus agora, faça o que você não podia fazer. Cristo está dando vida aos teus filhos e filhas. Cristo, Ele te cura. Aleluia. Faça o que você não podia fazer. Oh, obrigado, amiga Espírito Santo, por essa unção extraordinária, por essa presença extraordinária, pelas curas, pelos milagres, Pai. Pelo, meu Pai, Senhor, os inúmeros filhos e filhas, meu Pai, que foram ungidos aqui, que foram tocados aqui, meu Pai. Obrigado, amigo Espírito Santo. Damos a Ti, Jesus, toda honra e toda glória hoje e sempre, em nome de Jesus. Se você ainda não entregou a tua vida a Jesus, e gostaria de se render, reconciliar com Cristo, esse é o momento, esta é a hora. Jesus te chama como filho, como filha, para estar com Ele, para caminhar com Ele. Eu gostaria de fazer uma oração, aleluia, ligando a tua vida em Cristo, aleluia. Uma oração, meus amados, de reconciliação, uma oração, meus amados, a qual irá, meus amados, te levar você a estar com o teu nome registrado no livro da vida. Se você é chamado pelo Espírito Santo agora para se entregar a Jesus, para se render a Jesus, ore comigo agora. Pai,
em nome de Jesus. A Ti, meu Pai, eu confesso os meus pecados e as minhas iniquidades, e eu te peço perdão. Lave a minha vida com Teu sangue, Jesus, e me purifique, e me torne mais alvo do que a neve, e escreva o meu nome no livro da vida. Aleluia! Para que um dia eu possa estar com o Senhor pela eternidade. Assim eu entrego a minha vida a Ti, Jesus. Que o Senhor possa me guardar, que o Senhor possa me ajudar nessa caminhada, nessa jornada. Em nome de Jesus, Pai, eu oro pela vida de Teus filhos, que agora está se rendendo a Ti como único e suficiente Salvador de suas vidas, Pai. Escreva o nome de Teus filhos e filhas no livro da vida, meu Pai, e que nunca mais saia de lá. Assim eu abençoo, meu Pai, os Teus filhos e filhas que estão agora se rendendo a Ti como único e suficiente Salvador de suas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos famintos e sedentos, se você foi tocado através dessa ministração, dessa palavra, dessa oração, deixe nos comentários aqui o teu testemunho. O meu WhatsApp também estará passando aqui na tela. Envia para mim em meu WhatsApp. Envia o teu testemunho de uma forma resumida, para que o nome de Jesus seja glorificado. A gratidão é a maior chave para que você possa reter a bênção e o milagre. Em um ato de gratidão, mande o teu testemunho para mim em um áudio resumido, para que o nome de Jesus seja glorificado. Amém? Se o Pai também te tocar, para que você venha se tornar uma coluna desse ministério de avivamento, um mantenedor, se o Espírito Santo de Deus te chamar, se torne uma coluna. As contas bancárias vão estar passando aqui abaixo. E segundo aquilo que o Pai ministrar em teu ouvido, em teu coração, faça na casa de Deus. Nós oramos para que o Pai venha levantar uma multidão de, meus amados, mantenedores, para que possamos expandir com o reino, para que possamos alcançar mais almas, para que possamos abrir, meus amados, extensões do ministério em outras partes do Brasil, amém? E para que possamos realizar obras missionárias sobre toda a nação, amém? Deus te abençoe e te prospere, hoje e sempre, em nome de Jesus, amém? Pai, uma vez mais eu abençoo os mantenedores do ministério íntimos do Santo Espírito, que haja uma unção de prosperidade, que haja uma unção de multiplicação sobre a vida de todos os famintos e sedentos, sobre a vida, Pai, Senhor, dos mantenedores, filhos e filhas preciosos, que têm caminhado aliançado conosco, meu Pai. Assim abençoamos, em nome de Jesus. Famintos e sedentos, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva em nosso canal, clique no sininho ao lado para que você seja notificado, amém? Esteja durante a semana orando, intercedendo pela a próxima aula, será glorioso o que Deus irá fazer em nosso meio, em nome de Jesus, amém? Também estamos com o nosso grupo no WhatsApp, participe, entre lá, meus amados, em nosso grupo no WhatsApp, siga o ministério através do nosso grupo no WhatsApp, nosso canal no WhatsApp, amém? Pois através, meus amados, do nosso canal no WhatsApp, nós, meus amados, iremos postar o link de nossa transmissão, todo o movimento do ministério vai estar ali, amém? É mais fácil para que você esteja acompanhando e não venha correr o risco de perder nenhum manto da parte de Deus, amém? Deus tem um crescimento espiritual extraordinário para todos vocês. Esteja mais próximo do ministério através das redes sociais, amém? Deus te abençoe, Deus te prospere. Obrigado pela presença, o amor e o carinho de cada um de vocês. Fiquem todos na paz. Shalom, shalom. A humanidade espera pela manifestação dos filhos de Deus. O que te move? Onde está o teu coração? Queremos ser resposta de Deus para este Brasil, para as nações, para o caos desse mundo. Somos resposta de uma igreja que clama pelo avivamento, de uma igreja que não desiste de ninguém, de nenhuma alma perdida.
Virá sobre nós uma onda de graça, poder e fogo, uma onda cheia de sinais e promessas. Chegou o tempo da sua vida ser mudada. Chegou o tempo de você viver as promessas de Deus. Existe uma profecia, uma promessa que diz: pede-me e te darei as nações por herança. Ministério Íntimos do Santo Espírito. Rua Agripino Ribeiro dos Santos, 278, bairro Jardim Pérola, cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. Seja um mantenedor. Deus dá sementes ao semeador. Nos ajude a levar o avivamento. O avivamento depende de cada um de nós. Missões se fazem com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que contribuem. Envie sua semente de amor, conforme o precioso Espírito Santo colocar em seu coração.